Bom dia, Renato. Aqui, Sharon Praz, do Lance. O Fluminense, enfim, você bem conhece, tem uma base muito forte, revelando jogadores todos os anos. Queria saber de você quais os planos, né, sua avaliação do elenco, quais seus planos também para o uso da base ao longo da temporada. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sempre gostei de trabalhar com garotos. Por onde eu trabalhei, eu costumo sempre mandar um ou dois dos meus auxiliares a ver jogos da base, acompanhar os garotos lá embaixo, me passar as informações, e costumo fazer também, praticamente sempre que há o tempo, e já marquei inclusive para segunda-feira um coletivo com os garotos da base, justamente para poder observar os garotos de lá, dar atenção a eles e ver, de repente, se tem alguém promissor que possa estar no profissional. Então, desse problema dos garotos, eu fico tranquilo que eu sempre trabalhei dessa forma, e aqui no Fluminense não vai ser diferente. Renato, cara é essa? Bom dia. Olha só, primeiro desejar muito sucesso para você aqui na volta à sua casa, né? E te dizer, nós estamos ao vivo aqui no Sport Center 1, eu não tenho mídia social nenhuma, mas estão me avisando que a expectativa é muito grande, não sei porquê, de eu fazer uma pergunta para você, desse reencontro, isso que está bombando, né? Então, eu vou te ser honesto, eu nem havia essa coletiva, tá? Eu só vim para te dar uma moral. Você está começando, garoto novo começando, está precisando de uma moral, né? Obrigado. E também, como você me recebeu muito bem lá no Ratos de Praia 2, estava animado, estava descontraído, queria dizer que eu vou mudar um pouco, não vou mais criar nenhuma. Me diz uma coisa, vai fazer a pergunta ou você vai ficar aqui a tarde toda discussando? Quer, fica a tarde toda. Tem mais gente aí, né? Mas vamos lá, né? É isso aí, Renato. Olha só, o Fluminense, quando falou o perfil de um treinador, agora para substituir o Mano Menezes, tinha que ser um técnico experiente, e você é muito experiente, né? E conciliador. E aí a gente não sabe como é que você funciona dentro do vestiário, porque a gente não tem acesso. Então, eu queria saber que Renato é esse que está chegando ao Fluminense, com essa experiência toda de títulos importantes, Libertadores da América, e que Renato é esse que vai conversar com o grupo, como é o seu contato com o grupo no dia a dia. Você hoje é um treinador que é amigo dos jogadores, resenha com os jogadores, ou é um disciplinador, que é coisa séria? Eu soube que aqui na tua apresentação foi muito sério, muito rápido, muito sério, não fez nenhuma brincadeira, não falou em DVD de Renato Gaúcho. Como é que é esse Renato Gaúcho que está chegando ao Fluminense? E esse Fluminense tem potencial para brigar pelos títulos, que eu sei que você não entra em nada para não ser brigar por títulos? Um abraço, sucesso, amigo. Obrigado. Bom, acima de tudo, muito feliz por estar aqui, né? É lógico que todas as competições que a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados, para conquistar títulos, e disso eu não vou abrir mão. Aí você pergunta qual é o Renato. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O treinador ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que conversar com os jogadores, escutar os jogadores, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica. Esse é o trabalho do treinador. Apagar incêndio, mas acima de tudo, dar liberdade. Pelo menos é dessa forma que eu trabalho. Dar liberdade para o jogador se expressar. Eu não sou aquele treinador que fala e não dá oportunidade para o jogador falar. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que esses títulos todos da minha carreira que eu ganhei como treinador, foi dessa maneira que eu trabalhei, e não vou mudar, até porque eu gosto da maneira que eu trabalho, as pessoas, os grupos que trabalham comigo gostam da minha maneira, eu não tenho por que mudar. Na hora de fazer um carinho no jogador eu vou fazer, mas na hora de multar, na hora de chamar atenção, também eu vou chamar. Agora você pode ir embora. Então, Renato, vou mandar ele embora e vou aproveitar aqui também o tempo de serviço para não saber se eu falo contigo por gauchês ou carioquês. Antes de mais nada, quero te agradecer.
Quero parabenizar você, o Fluminense também, porque acho que foi uma grande escolha. O Fluminense estava precisando realmente de um cara que nem você, a volta aqui para o Rio de Janeiro. Obrigado. O Fluminense tem várias competições pela frente, Renato. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e tem o Mundial. Você está chegando agora, mas você é um cara antenado, está sempre acompanhando. Você acredita que o que você viu aqui no Fluminense é suficiente para a gente imaginar que você possa trabalhar com qualidade nessas 4 competições? Existe uma prioridade de competições e você já pensa em pedir um plus para o Mário para o Mundial? Bom, o grupo do Fluminense ele é qualificado. Aí você me pergunta se pode chegar mais alguém em determinada posição, não. Isso a gente vai ver no dia a dia, ver se o clube também tem condições de contratar. Hoje em dia não é fácil você encontrar jogadores, entendeu? E quando você encontra, são jogadores caríssimos, entendeu? E aí entra a parte financeira também do clube, que eu não sei como é que é, mas aí, trocando ideias com o presidente, com a diretoria, a gente vê isso. Sempre que a diretoria, presidente, puder me dar um reforço, ele será sempre bem-vindo. A gente nunca pode falar assim, não, esse grupo está fechado. Não, daqui a pouco tem uma brecha, tem um jogador dando mole ali fora, que o clube tem a condição de contratar, que a gente sabe que vai chegar para nos ajudar. Com certeza a gente vai tentar trazer. Mas isso aí não vai assim ser toda hora, porque, que eu falei, é difícil você encontrar jogadores hoje em dia disponíveis, e quando você encontra, eles são muito caros. Mas isso no dia a dia a gente vai conversando, vai trocando ideias, vamos ver a resposta também que os jogadores vão me dar em todas as posições, e se necessário, eu troco ideias com o presidente e a gente vê o que pode fazer. Renato, tudo bem? Boa tarde. Camila Barbieri, da Globo. Renato, agora de Renato Gaúcho, antes a gente te tratava de Renato Portaluppi lá no Sul, né? Mas eu queria saber como é que foram esses meses, desde a saída do Grêmio até a chegada aqui ao Fluminense, o que você observou do cenário do futebol brasileiro, de uma maneira geral, com toda a tua experiência, tendo o teu nome por muitas pessoas citados para estar na seleção, depois para estar em outros clubes, Cruzeiro, Vasco, né? E para chegar até o Fluminense, o que te trouxe aqui, como é que foram esses dias, esses meses? Como é que você viveu a sua vida carioca também, queria saber aqui. E só para emendar mais uma, como é que foi esse reencontro com o Thiago Santos, que é um jogador que você ajudou tanto, né? Falou tanto sobre ele no momento que ele tanto precisou, estando lá no Grêmio, que é um jogador que você conhece muito bem e gosta muito dele como volante ou como zagueiro, enfim. Sim, eu gosto muito do Thiago. É um cara que me ajudou bastante também lá no Grêmio. É bom de grupo, bom jogador. Joga tanto de volante como de zagueiro, então é um jogador que eu sempre admirei bastante, desde a época que eu trabalhei com ele lá no Grêmio, e vai ser importante esse tipo de jogador no grupo. Quanto a esses meses, praticamente foram 3 meses, né? Eu precisava descansar, eu precisava dar uma relaxada, principalmente o ano passado, no Sul, por causa da enchente, foi um ano bastante desgastante, e quando chegou no final do ano eu falei com o Guerra, na época, o presidente do Grêmio, o atual presidente, né? Eu falei para ele, Guerra, independente da decisão do clube, eu preciso descansar, preciso de umas férias para relaxar, e daqui a pouco eu volto pro cenário. Então foi isso que aconteceu, procurei aproveitar da melhor maneira possível esse tempo, procurei fazer as coisas que eu não vinha fazendo já há um bom tempo, que é jogar meu futevôlei, tomar um chopp com meus amigos, curtir minha família, curtir meu cachorro, fiquei um bom tempo longe dele. Coisas normais, entendeu? Mas que, acima de tudo, ia dormir um pouco tarde, acordava 11 horas, 10 horas, meio-dia, coisas que um cara faz em suas férias, entendeu? Até porque quando entrei e precisei desses 2, 3 meses aí, era para relaxar mesmo, então não tinha horário para nada. Então procurei me divertir um pouquinho, no bom sentido, nesse tempo aí. E agora estou de volta. Vi muitos jogos, isso não abri a mão, de todos os campeonatos, do Brasil, de fora, enfim. Estava de férias, mas estava ligado também ao mesmo tempo. E achei agora, no momento que era hora de voltar, que eu já tinha descansado, e agora estou muito feliz aqui em começar esse trabalho aqui no Fluminense. Renato, bom dia, seja bem-vindo ao Fluminense. Marcelo Neves, da Globo. Você chega ao Fluminense
mas as notícias que chegaram para a gente foi de uma negociação que aconteceu até de forma rápida. E você teve aqui pela última vez em 2014, agora é uma nova diretoria, apesar de você já ter trabalhado com o Paulo Angione na seleção de 90. Então, eu queria te perguntar como foi esse primeiro contato, como ocorreu a negociação, e se de fato foi rápido mesmo. Foi rápido, sim. Eu estava em casa, estava voltando de uma consulta médica com a minha filha, tocou o telefone, era o presidente, eu falei, presidente, estou dentro do táxi, daqui a pouco estou chegando em casa. Isso foi na quarta-feira, quarta-feira, falei, presidente, estou chegando em casa e daqui a pouco a gente se fala, porque eu estava dentro do táxi. Enfim, cheguei em casa, liguei para ele, que queria conversar, eu falei, aonde? Ele falou, posso passar na tua casa? Passou ele, recebi ela na minha casa, conversamos, trocamos algumas ideias, e adiantamos bastante coisa, e no dia seguinte faltavam alguns detalhezinhos, que a gente conversou novamente no dia seguinte, acertamos, e ontem dei a palavra final, e hoje está aqui. Tem situações que demoram bastante, mas como não é porque ele está aqui, eu tenho uma admiração muito grande por ele, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ele também, com o próprio Paulo, que eu já tinha trabalhado, aceleramos as coisas e faltavam alguns detalhezinhos só que era do meu empresário com eles, mas se acertaram, tudo certo, feliz por estar aqui. Bom dia, Renato Gaúcho, Maicon Ribas do canal Flu Mais. Primeiramente, parabenizar pela presença aqui, o sucesso na sua carreira, nesse processo agora com o Fluminense. Falando um pouco mais de estilo de jogo do time, o Fluminense tinha um estilo de jogo muito de toque de bola com o Fernando Diniz, e tinha um pedacinho também desse estilo de jogo com o Mano Menezes, que a torcida até gostava bastante. Há tempos atrás você deu uma declaração em relação até curiosa, em relação à posse de bola do time. Aqui no Fluminense, você vai adotar aquele estilo que gasta saliva no restaurante e na boate, ou aquele que em 15 minutos resolve a situação? Grande abraço. Não, eu gosto dos times que eu trabalho, que eu gosto da posse de bola. Mas com a posse de bola, de preferência, sempre dentro do campo do adversário. Eu não gosto de arriscar tanto ali atrás. Tem horas que pelo menos eu converso bastante com meus zagueiros, com o meu goleiro. Sempre na dúvida, tem que quebrar. Não tem que arriscar. Eu não sou aquele treinador que, se você for sair jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, eu não quero que dê chutão. Não. Já conversei sobre isso com meus zagueiros, conversei com o Fábio também. Na dúvida, tem que quebrar. É lógico que eu sempre trabalho para termos a posse de bola, mas tem hora que você não pode arriscar, principalmente dentro ou próximo da nossa área, que aí no momento que tiver um erro pode ser fatal. Agora, em todos os clubes que eu trabalhei, mas isso vem muito também das características dos jogadores. Às vezes não adianta você querer fazer uma coisa se você não tem as características que é necessário para o jogador. Mas eu conversei bastante com eles. Eu acho que, acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É a alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Vai jogar sempre para vencer os jogos. É lógico que trabalhando sempre para a gente ter nossos cuidados defensivos, mas se tratando de clube grande, se tratando de uma grande massa que nós temos, o Fluminense vai jogar como time grande, independente do adversário. Boa tarde, Renato Gaúcho. Seja muito bem-vindo ao Fluminense mais uma vez. Me chamo Bernardo, sou da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu queria saber o seguinte, quando você fechou com o Fluminense, com o Mário Bittencourt, se teve algum jogador que você te chamou a atenção, assim, eu vou trabalhar com esse jogador X, se isso te deu alguma força para fechar com o Fluminense? Eu queria que você citasse aí alguns jogadores que chamaram a atenção aí quando você fechou. Obrigado. Não, o grupo do elenco, já falei, o grupo do Fluminense é um grupo muito bom. Trabalhei com alguns jogadores já, Thiago Silva, Thiago Santos, o René. São jogadores que eu tenho uma admiração muito grande. O Lima, o Fábio, que apesar da idade dele é um dos melhores goleiros do Brasil, sem dúvida alguma. E nós temos um xerife, um líder, um cara que é excepcional, que é o Thiago, né? Então, é importante você ter esse tipo de jogadores no grupo, que são jogadores que agregam, são jogadores que são líderes.
Entendeu? E são jogadores que eu já tive o prazer de trabalhar com eles e conheço eles. Quer dizer, então, basicamente, eu conheço 80% do grupo do Fluminense. Por isso que eu aceitei o convite, porque eu tenho certeza do sucesso com esse grupo. Bom dia, Renato. André Zalim Weber, do jornal O Globo. Eu queria falar sobre a sua identificação com o clube. Você já não está aqui há 11 anos, se não me engano, e eu queria perguntar se essa identificação mudou nesse tempo que você esteve longe, e queria entender o quanto ela interferiu, o quanto ela pesou para você aceitar tão rapidamente o convite do Fluminense. Com o passar do tempo você vai ficando mais experiente. Eu tive o prazer de vestir a camisa desse clube. Tive o prazer de ajudar a conquistar o título de 95, depois de 9, 10 anos que o clube não era campeão. Tive o prazer de, como treinador, conquistar a Copa do Brasil de 2007. Infelizmente escapou aquela Libertadores de 2008. Então eu sempre me senti em casa nesse clube, como jogador, como treinador. E a outra pergunta foi que... Não, eu tive convites de outros clubes, inclusive a semana tive uma conversa de uma pessoa que pediu para não acertar com ninguém essa semana, inclusive com o Fluminense, que domingo esse clube poderia me contactar para me contratar. E eu aceitei o Fluminense porque aqui eu me sinto em casa mesmo, já falei, eu tinha um desejo de voltar para o clube, trabalhar com o Mário, trabalhar com o Paulo, que eu já tive o prazer de trabalhar com ele na seleção também, e conhecer praticamente 80% desse grupo, entendeu? Isso tudo, eu acho que no momento que você quer, você junta o útil ao agradável. Eu queria trabalhar aqui, recebi o convite, então não tivemos muitas dificuldades para conversar e se acertar. Apesar que eu conheço bastante esse grupo do Fluminense, mas ainda tem alguns jogadores com algumas características que eu vou passar a conhecer a partir da semana que vem. É sempre muito difícil, né, para qualquer treinador chegar e não ter tempo para conhecer todo o grupo, para ter tempo para treinar o que ele tem em mente, mas faz parte do futebol brasileiro. Eu procurei aproveitar o máximo de tempo hoje pela parte da manhã. Amanhã, como eu já te falei, eu passo o vídeo, converso com os jogadores, faço o trabalho tático. E domingo tem esse jogo já importante, pelo Campeonato Brasileiro diante do Bragantino. Eu já aproveito e peço para que o torcedor compareça o maior número possível no Maracanã, porque a torcida do Fluminense sempre foi uma torcida que compareceu, incentivou, e se tratando de Campeonato Brasileiro, então mais do que nunca é necessária a presença da nossa torcida para apoiar a equipe, para a gente já nesse segundo jogo, com todo o respeito ao Bragantino, a gente tentar conquistar esses 3 pontos. Renato, boa tarde. Alana Fonseca da Mosaico. Sucesso na sua trajetória aqui no Flu. Obrigado. Então, como você mesmo falou, você trabalhou com alguns jogadores, né? E um deles que eu queria que você falasse é Lima, que ele estreou sob o seu comando profissional, e como você imagina utilizar ele nessa temporada do Flu. É sempre bom rever, né, jogadores com que eu já trabalhei, até porque conheço as características. Eu já vim assistindo também bastante jogos do Fluminense. Então, não só o Lima, mas tem outros jogadores que eu já tive o prazer de trabalhar. Mas é importante, né, como eu falei, chegar a 3 dias de um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. É importante o treinador ter conhecimento de alguns jogadores, e o Lima faz parte dele. É um jogador interessante, que eu tenho certeza que não só ele, mas todo o grupo, né, na maneira que a gente conversou, na maneira que a gente treinou hoje, para a gente fazer uma grande partida no próximo domingo e conquistar esse resultado que nos interessa. Boa tarde, Renato. Eduardo, boa tarde, bem-vindo ao Fluminense. Queria fugir um pouquinho só do Fluminense, só num fato. A seleção brasileira está em busca de um treinador, né? E vem se falando muito em nome de técnicos estrangeiros. E me chamou muita atenção nessa semana que o Ronaldo, Fenômeno, falou vários nomes e falou o seu nome, que ele achava que era um nome importante para a seleção brasileira. Eu queria saber se em algum momento na sua decisão de vir como técnico fluminense, você ficou pensando, tipo assim, de aguardar ou de repente ter uma oportunidade da seleção, que é um sonho, acho que de todo treinador. E como é que soou essa declaração do Ronaldo aí, lembrando o seu nome? Fiquei feliz, né? Principalmente se tratando do Ronaldo, um jogador conhecido no mundo todo, campeão do mundo,
que eu tenho uma admiração muito grande por ele, ter citado o meu nome. Eu fico feliz só em ter sido lembrado para a seleção brasileira, mas ninguém me procurou e nunca passou pela minha cabeça não aceitar nenhum convite e esperar a seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira é uma coisa que tiver que acontecer, ela vai acontecer normalmente. Eu, sem clube, eu trabalhando no clube, eu procuro, por onde eu passo, procuro fazer da melhor maneira possível o meu trabalho para conquistar títulos e ser lembrado para a seleção brasileira. É um sonho que eu tenho? É um sonho que eu tenho. Eu sempre falo que eu acho que o treinador, qualquer treinador, ele tem que ter esse sonho de chegar na seleção brasileira, que é o máximo para ele. O treinador que não pensa em chegar na seleção brasileira, pelo menos na minha opinião, é porque ele não se garante. Eu, quando tinha 18 anos, quando cheguei no Grêmio, eu tinha um sonho de chegar na seleção brasileira. Com 19 anos cheguei e fiquei 10 anos. Então eu acho que o profissional ele tem que pensar sempre grande. O que é pensar grande? É chegar na seleção brasileira, como jogador ou como técnico. Se um dia esse sonho meu vai ser realizado, eu não sei. Mas eu trabalho nos clubes para que um dia possa ter também uma oportunidade na seleção brasileira. Mas jamais vou ficar parado esperando um convite da seleção, entendeu? Eu tinha um desejo no momento de treinar, vir trabalhar no Fluminense. Agradeço mais uma vez o presidente Mário por ter me convidado. Eu aceitei de imediato. Então muita gente poderia pensar assim, o Renato está recusando algumas propostas, como aconteceram de outros clubes, porque ele está esperando a seleção brasileira. Não, naquele momento eu não estava aceitando nenhum convite, eu deixei bem claro para os clubes que me procuraram, porque realmente eu precisava de um tempo para descansar. Eu descansei. Há uma semana atrás, 10 dias atrás, eu dei uma entrevista e falei, estou no mercado agora eu vou voltar a trabalhar. Então se alguém pensou que eu estava esperando a seleção brasileira, não. Eu estava descansando e no momento que eu achei que eu estava aberto ao diálogo para voltar a trabalhar, eu fui procurado pelo Mário, aceitei de imediato e, como eu falei, seleção brasileira é um sonho, mas se tiver que acontecer vai ser uma coisa normal. Eu não forço nenhuma barra para as coisas que têm que acontecer na minha vida. Na minha vida as coisas vão acontecendo normalmente, como aconteceu agora, meu desejo de vir treinar o Fluminense. Se um dia tiver que acontecer, seleção brasileira, eu vou aceitar com o maior prazer, porque eu acho que todo treinador, como eu falei, tem que pensar grande. Se tiver que pensar grande, tem que pensar sim em seleção brasileira. Bom dia, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense viveu um ano difícil depois da grande conquista da Libertadores. 2024 se iniciou com muita empolgação e expectativa, mas acabou que foi um ano difícil, brigando contra o rebaixamento até a última rodada. O ano de 2025 se iniciou meio morno dentro da torcida, até que veio o anúncio da sua contratação e é possível já ver a animação da torcida voltar, alguns falando em título já nessa temporada. Queria saber como você enxerga essa expectativa criada em cima do seu trabalho, em cima da sua chegada. Eu fico feliz, né? Então isso prova a credibilidade do trabalho, né? Fiquei muito feliz com a repercussão por parte da torcida do Fluminense, por isso que eu peço mais uma vez que o torcedor compareça em massa no próximo domingo para nos incentivar. E de minha parte e da parte do meu grupo, a gente vai trabalhar para dar alegria para o nosso torcedor. É o que eu falei, o Fluminense tem algumas competições esse ano aqui, Copa do Brasil, Sul-Americana, o Mundial, o Campeonato Brasileiro, e a gente sempre vai trabalhar para conquistar. Esse é o nosso objetivo e nós somos pagos para isso. Então, dentro do possível, sim, a gente vai procurar dar o máximo de alegria ao nosso torcedor. Renato, boa tarde, Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Renato, o Fluminense não pôde contar com o Paulo Henrique Ganso durante esse início de ano, até agora ele não voltou aos jogos, por conta de um problema de miocardite. Por coincidência, está chegando e ele está retornando também, né? Deve voltar aos jogos em breve. Como é que você enxerga o papel do Paulo Henrique Ganso no seu comando dentro de campo? Ele já jogou um pouquinho mais recuado, também jogou um pouquinho mais à frente, mais próximo do gol. O que você tem em mente para o Ganso na sua passagem? Obrigado. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos recuperar 100%, né? O jogador é um jogador interessante, um jogador muito inteligente, fora da média. Eu acho que, independente da posição que ele for jogar, é sempre importante você ter um jogador desse no grupo e dentro do campo, porque é um líder, como eu falei, é um jogador acima da média. Eu ainda não tive tempo de conversar direito com ele, mas acredito que amanhã eu vou ter essa conversa com ele, no máximo segunda-feira, para saber também das reais condições dele, falar com o fisiologista, falar com o preparador físico, conversar com ele, trocar uma ideia para ver como ele está se sentindo e a partir daí, dentro do possível, começar a usar ele. Renato, boa tarde. Leonardo Siqueira, por Esporte.
te agradecer por voltar ao Fluminense, porque desde 95, com aquele gol de barriga, você é um ídolo para mim, sou tricolor. Obrigado. Queria te perguntar assim, o Fluminense teve treinadores como Abel Braga, Diniz, que tiveram uma identificação muito grande com a torcida. Parece que houve um apaixonado pelo Diniz depois das conquistas do Diniz. E aí o Mano meio que não agradou a torcida. Como é que recuperar essa identificação da torcida que já te trata como ídolo, já cantou para você no jogo contra o Flamengo? Como é que é isso? Eu acho que você conquista uma torcida pelo teu trabalho, pelo que você faz, como jogador e como treinador. Então, o meu trabalho aqui é procurar buscar sempre os melhores resultados. Eu sempre falo para os meus jogadores, e hoje de manhã eu tive o prazer de falar isso para eles também, que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Não tem um time no mundo que vai ser vaiado se não estivesse entregando dentro do campo. Então, o reflexo, no momento que o torcedor vê que o time está correndo atrás, está buscando a vitória, está se entregando, o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que um time está apático dentro do campo, que passa a impressão que os jogadores não querem nada com nada, é lógico que o torcedor vai ficar insatisfeito. Eu falo isso para os jogadores, é só você se colocarem no lugar do torcedor lá fora. Então, no momento que o torcedor vê um time aguerrido, um time buscando a vitória, um time que está se entregando dentro do campo, pode ter certeza que esse grupo vai ter o apoio do nosso torcedor. E é assim que eu espero que seja já a partir de domingo. Renato, Gabriel Amaral do Raiz Tricolor. Tentando não ser repetitivo, né, porque já foram várias perguntas relacionadas aos jogadores, você respondeu de alguns jogadores que você trabalhou e que você sabe que tem qualidade, mas eu imagino que assim que chegou o convite para você do Fluminense, você falou que já assistiu muitos jogos nesse período parado, mas assim que chegou você se debruçou um pouco mais sobre o elenco do Fluminense, deu uma olhada mais específica. O que você já deu um treino hoje, mas o que você, ao aceitar esse convite, olhou para esse elenco como uma forma de você potencializar o jogador? Você tem isso como uma marca também da sua carreira de alguns jogadores que passam pelo seu comando e são potencializados. Quem que te chamou a atenção, que de repente estava sendo subutilizado, alguma coisa assim, que você acha que você pode colaborar para potencializar especificamente um jogador? Cara, eu tô achando agora que eu falei com esse 80% do grupo do Fluminense, mas acho que eu trato todo mundo igual. Eu dou oportunidades para todos eles. Pode ter certeza que eu falo para eles, o jogador, se ele for entrar, jogar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos ou 90 minutos, ele tem que se entregar esse tempo que ele está dentro do campo. Aqui então não tem nome, não tem salário, não tem idade, comigo vai jogar sempre os melhores, mas eu preciso de todos eles. O Fluminense tem várias competições, é impossível você colocar sempre em campo a mesma equipe. Então todo mundo vai ter sua oportunidade, todo mundo vai ter o carinho do torcedor, todo mundo vai saber exatamente taticamente o que deve ser feito dentro do campo. Então todos eles vão ter a minha atenção. Agora é lógico que dentro do campo eu vou cobrar. Então, se nós temos um elenco de 30 e poucos jogadores, e nós temos todas essas competições aí, eu preciso de todos eles. E pode ter certeza que todo jogador que entrar, seja 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, o torcedor vai ver ele se entregando. Porque é dessa maneira que eu gosto de trabalhar, é essa maneira que eu gosto de cobrar dos meus jogadores, e eu deixo bem claro sempre isso para eles, porque eu falo para eles, tem um ditado que diz que a fila anda ali fora, ela anda aqui dentro também. Com os jogadores ela anda. Então, se o jogador está me demonstrando que ele quer ajudar o grupo, quer ajudar o clube, pode ter certeza que esse jogador vai ter muitas oportunidades. Agora, se eu sentir, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, um jogador que não quer ajudar o clube, aí que eu falo, aí a fila vai andar, ele vai lá para trás da fila. Que eu tenho certeza que não vai acontecer isso, porque o grupo é bom. Eu já, como falei, já conheci 80% desse grupo aí, conversei com alguns líderes do grupo, conversei com o presidente também. Eu sei que o nosso grupo é muito bom e a gente vai trabalhar bastante para dar alegria ao nosso torcedor. Oi, Renato aqui. Boa tarde. David Sharp, do Antenados na Jogada. Bater um pouco mais nessa tecla da sua identificação com o Fluminense, porque, coincidência ou não, fazem 30 anos esse ano do gol de barriga, do título histórico lá de 95. E no último Fla-Flu, como ele lembrou, a torcida, você estava do outro lado e a torcida do Fluminense gritou Renato é tricolor. E nos jogos do Zico também a torcida do Flamengo te vaia. Então você que é campeão brasileiro pelo Flamengo, queria que você falasse um pouco dessa sua identificação, se você tem uma identificação maior com o Fluminense do que com os outros rivais aqui do Rio de Janeiro. Cara, hoje eu estava falando com o presidente, o Mário até me lembrou de uma coisa interessante, e você falou agora também, 30 anos do gol de barriga, e
no dia 26 de junho, né? 25, o nosso terceiro jogo do Mundial, a comemoração de 30 anos do gol de barriga. Eu tô mais magro do que aquela época, viu? Fica... mas, olha, eu tive o prazer de jogar no Fluminense, jogar no Flamengo, jogar no Botafogo, ser ídolo das 3 torcidas e trabalhar como treinador no Vasco, fui ídolo lá também. Então eu me sinto um cara privilegiado, cara. Ter jogado em 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, ter trabalhado como treinador no Vasco, ser ídolo de todas as torcidas. E eu tenho essa identificação muito grande também aqui no Fluminense, porque como no Flamengo fui várias vezes campeão, é aquele gol de barriga que marcou bastante, entendeu? Como jogador, depois de 9, 10 anos, o clube sem ganhar um título. Foi no ano do centenário, inclusive, do Flamengo. E depois, como treinador, ter ganho a Copa do Brasil e ter chegado à final da Libertadores. Então, me sinto um cara, sinceramente, orgulhoso de mim mesmo, por tudo que eu fiz já pelo futebol brasileiro, pelo futebol carioca, e hoje, como já tive o prazer de ter conquistado um título como jogador aqui no Fluminense e depois ter conquistado títulos como treinador, voltando hoje, cheio de vontade, feliz por estar aqui, em busca de mais títulos. Renato, boa tarde, Guilherme Abrão da Itatiaia, seja bem-vindo. Pensando já no planejamento desse ano, o Campeonato Brasileiro é um título que você ainda não tem na carreira. Em contrapartida, Copas você já conquistou algumas e o Fluminense tem 2 ainda em disputa, sem falar do Super Mundial, obviamente. Como é que você chega pensando nesse planejamento em focar muito nessa disputa de Copas que são mais acessíveis teoricamente, ou você quer buscar a parte de cima também do brasileiro, assim, pensando em título mesmo? Bom, isso eu conversar bastante com o presidente, mas o clube grande como o Fluminense, em todas as competições que eu já falei, quando ele entra para vencer. É lógico que você não vai ganhar tudo. Eu costumo falar que quem muito quer, nada tem. Mas no momento, priorizar não. No momento não. A gente está aí em função do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, e é lógico que, infelizmente, no futebol você não pode colocar sempre o mesmo time em campo. De vez em quando vai ter que poupar uns jogadores, devido ao cansaço, devido a uma lesão, devido ao desgaste. Mas sempre que possível a gente vai jogar com força máxima. Agora, no momento lá na frente, se apertar muito, bom, aí a gente vai trocar ideias e ver realmente o que é melhor para o clube. Aqui atrás, tudo bem? Renato Aline Nastari, repórter da TNT Esportes, bem-vindo de volta. A gente ouviu muito, como você mesmo disse, sobre outras propostas que você recebeu e propostas que você não em alguns momentos negociou, chegou a negociar, mas acabou não concluindo. E ouvimos também que essa negociação ela foi muito rápida e alguns relatos de que você demonstrou um carinho muito grande, você demonstrou uma vontade e até, nem sei se é verdade, mas que você até lembrou de toda a situação que você já comentou aqui algumas vezes da final contra a LDU, apesar de você ter título da Libertadores, o que demonstra o quanto aquilo de alguma forma ficou marcado em você. E aí, curiosamente, você volta para o Fluminense no momento em que o Thiago Silva também volta, que ele também estava naquela final. Enfim, eu queria que você tentasse passar um pouquinho para a gente, já falou tanto de identificação, o quanto que isso, de alguma forma, mexeu com você, o quanto isso faz te estar aqui, algo que você achou que estava muito perto, que você poderia entrar nesse lugar da história e você não conseguiu entrar e agora você tem talvez uma nova chance, talvez não nesse ano, mas em próximos anos. Bom, a identificação, eu falo, né, sempre é muito bom você sempre ser bem recebido no clube para trabalhar. E eu sempre fui muito bem recebido aqui, praticamente é uma das minhas casas, e isso fez com que eu aceitasse o convite por parte do presidente. Eu já tenho o meu nome marcado aqui na história do clube, como jogador, como treinador. E aquilo que eu falo, eu como jogador, eu sempre procurei dar o máximo de mim dentro do campo para conquistar títulos. Ajudei em 95. Depois eu procurei, com o meu trabalho, juntamente com a minha comissão e meu grupo, conquistar títulos como treinador. E ajudei a conquistar também a Copa do Brasil. Aquela final da Libertadores, ela não me desceu até hoje. Por tudo que nós fizemos naquela competição. Fiquei feliz com o clube ter conquistado a Libertadores há 2 anos atrás. Mas aquela Libertadores ele não desceu. Então a gente vai sempre trabalhar bastante para voltar a conquistar alguma coisa aqui, a voltar a conquistar
uma vaga na Libertadores, para quem sabe no futuro, né, aquele sonho que escapou em 2008, ele possa se realizar. Renato, aqui é Yuri Duque do BTB Esportes, boa tarde. Pegando um pouco do gancho da pergunta da Aline, queria que você falasse do Thiago Silva. Tem uma entrevista, né, que o Thiago fala que se tornou tricolor por conta do seu gol de barriga. E agora você está reencontrando o Thiago Silva com um trabalho, ele também já no término de carreira, enfim, reencontrando o Fluminense, também é um ídolo tricolor. Qual a importância dele nesse seu trabalho e de alguma maneira isso pesou? Você teve algum contato com o Thiago também para vir ao Fluminense? Ele teve um problema recente com o Mano, enfim, ele esclareceu isso em entrevista também. Como é que você analisa a importância do jogador e se houve algum contato com o Thiago para sua vinda ao Flu também? Obrigado. Não, nesse contato, na vida não. Mas é um cara que sempre que a gente se encontrava, a gente falava, a gente conversava bastante. É um monstro. É um cara que eu admiro bastante como jogador, como pessoa. Entendeu? Eu tive o prazer de ter trabalhado com ele lá atrás, naquela Libertadores. É um cara que eu torcia muito para ele quando ele vestia a camisa da seleção brasileira também. Cara, todo treinador deseja trabalhar com um cara desse, que o cara é um líder, o cara é muito acima da média, entendeu? Um cara experiente, é um cara que joga muito, que é um segundo treinador praticamente dentro do campo. Então isso dá uma tranquilidade a mais para o treinador, no caso eu, por saber que tem essa liderança dentro do campo e, acima de tudo, que é o mais importante, que o grupo respeita essa liderança que é ele. E não é por nada que ele é o capitão e é um dos grandes ídolos da torcida do Fluminense.